Olá, divinos e amados do meu coração! Sejam muito bem-vindos ao canal Divino Amor, o seu refúgio diário de treinamento mental e paz interior. Hoje entramos na transformadora lição 28 de um curso em milagres. Acima de tudo, eu quero ver as coisas de modo diferente. E eu, gente, começo fazendo uma confissão. Como professora de vocês, eu também estou aprendendo. E sei o quanto é desafiador parar a nossa mente a cada 30 minutos em meio a essa correria do dia a dia. E no nosso áudio de hoje, eu vou te explicar como o nosso subconsciente obedece aos nossos comandos profundos, assim como o nosso ritmo circadiano nos acorda na hora exata pela manhã que a gente decidir acordar. Compartilho com vocês uma cura pessoal sobre o equilíbrio entre ter autoestima, respeitar os próprios limites e receber a resposta do Espírito Santo sobre como enxergar as dores do outro. Vamos compreender o verdadeiro motivo pelo qual muitas pessoas desistem do curso por medo de soltar o passado e como focar no momento agora desarma toda a ansiedade. Para fechar, eu trago uma metáfora linda sobre o mar e as ondas para lembrar que somos todos um. E a nossa prece de alívio e entrega já está fixada aqui embaixo nos comentários. Respire fundo, acolha os seus limites e vamos juntos para a nossa lição 28. Então, gente, vamos começar aqui a lição 28. Me contem como é que passaram de ontem para hoje. Como que vocês estão se sentindo em relação à lição 27? Se estão se sentindo aliviados ou estão sentindo que ainda não entenderam? Para que serviu a lição de ontem, a lição 27? Então, tudo isso é uma reflexão para a gente continuar aqui todos os dias persistindo nesse caminho que vai ser muito grandioso para a nossa evolução. É isso que a gente está fazendo aqui todos os dias, nesse compromisso maravilhoso com Jesus e conosco mesmo, porque a gente conseguindo essa disciplina, a gente vai entender como que isso vai melhorar a nossa vida. E é isso que Jesus quer nesse livro que é inexplicável, que eu não sei nem como descrever, que é um curso em milagres. Então, vocês conseguiram fazer? Se conseguiram, me contem aqui como é que foi, se deu tempo de fazer, porque ontem eu até falei para vocês que vocês podiam colocar o despertador, se tivessem em algum lugar, porque ontem ele pediu um pouco mais de nós. Então, me contem se isso foi, assim, entre aspas, algum sacrifício. Então, vamos lá, né? Então, também uma coisa muito importante, se vocês conseguiram lembrar dessas frases ou não, se ainda tá difícil. E eu também tô falando tudo isso para vocês, porque eu também quero contar a minha experiência, porque ela tem a ver com essa sequência de lições. E hoje tem muito a ver com a lição 27. Quando eu olhei aqui, eu já entendi melhor. E por mais que eu já tenha feito as lições, como eu sempre falei para vocês, mas são 365 lições. Então a gente esquece, porque são muito diferentes. E aí a gente volta para aquilo. E o mais curioso é pensar que a gente ainda tem muito para aprender. E eu, como professora de vocês, também estou aprendendo. Ontem, lá no livro-texto, eu estava lendo e estava falando justamente isso, da função dos professores de Deus, que é realmente essa. A gente sempre aprende. E isso que é o melhor de entender, que é totalmente diferente do que a gente vê aqui nesse mundo, nessa terra, desse ensinamento, desses professores aqui da terra. Então aqui a gente realmente tem que tirar o ego, entender que estamos aprendendo sempre junto com os alunos, com Jesus, com as nossas experiências. E isso é muito grandioso. A gente pensar que a gente não sabe tudo, entender que todo dia é um dia. E o meu objetivo aqui é que vocês sempre se tornem pessoas melhores. E é interessante a gente olhar a diferença dos professores da Terra que não têm esse entendimento e então que acham que só eles estão
ensinando que só eles sabem e os alunos não. E já aqui, Jesus ensina que nós estamos sempre aprendendo. Então, gente, como eu falei, mais uma vez eu aprendi com essa lição maravilhosa de ontem, acima de tudo eu quero ver. E eu coloquei lá no despertador certinho para eu ter o maior controle da meia hora que ele pediu, e não foi fácil. Eu tive um dia realmente que parece que foi colocado mesmo para que eu tivesse dificuldades. E nos momentos que estava tocando o despertador, eu estava falando com alguém ou fazendo uma outra coisa e tinha que lembrar, acima de tudo eu quero ver. E aqueles momentos me traziam de novo para o eixo, para Deus de novo, porque a gente vai para o mundo, aí a gente vai fazer as nossas coisas relacionadas aqui com a matéria, com o dinheiro, com o nosso cotidiano, e aí a gente precisa fazer aqui durante o nosso dia, e aí muitas vezes a gente esquece de voltar para Deus e de pedir para Ele se aquele caminho está sendo certo, que a gente está seguindo a cada momento, e lembrar. Então, foi muito importante o despertador tocando nos momentos mais difíceis, onde o dia estava muito corrido e que, como eu falei para vocês, não foi por acaso. Então, era realmente para eu colocar ali a dificuldade do meu dia e concluir o que era importante e seguir, né, com o que a gente realmente quer ver. Por isso que eu falei para vocês, me contem aqui se sentirem no coração como é que foi essa experiência da meia hora e se tiveram dificuldades, tá? Como eu falei para vocês, as primeiras vezes que eu fiz a lição, eu não tinha esse comprometimento tão grande como eu tenho agora. E apesar de eu ter colocado o despertador, porque eu sabia que seria fácil de saber, né, a cada meia hora, seria mais complicado, mas eu acho que tudo é um treino mesmo. Não falam que se a gente falar antes de dormir, eu quero acordar 6 horas, nós acordamos, nós temos o nosso relógio biológico aqui dentro, nós temos o subconsciente nos mostrando aquilo que nós queremos ver, né? Porque se a gente ficar lá pensando que quer acordar às 6, a gente acorda às 6. Então, olha como é importante nós pensarmos pensamentos positivos. Então, agora, eu acho que eu tive um comprometimento até maior, porque agora eu tô ensinando. Então, a minha responsabilidade aqui com vocês, e eu sou tão grata por isso, está me ajudando. Olha como Jesus sempre fala que estamos aprendendo. E hoje eu acordei assim tão bem, apesar de uma situação ainda que eu estava confusa, uma situação que eu tinha pedido para o Espírito Santo, para ele me mostrar. E ontem eu fiquei falando tanto, acima de tudo eu quero ver. E aí o Espírito Santo falou que eu tinha que agir. Veio, na verdade, esse pensamento dentro de mim, que eu tinha que agir de uma determinada forma, com compaixão, com empatia. E estava muito difícil de eu colocar a minha empatia. Por mais que eu seja super empata, mas agora eu tô tentando um pouco me colocar em primeiro lugar, sendo que para mim às vezes é difícil. Então eu tô fazendo um treinamento muito forte de dizer sim para mim, para minha autoestima, para aquilo que eu quero, né? Acima de tudo eu quero ver um mundo em que eu não me coloque em segundo plano. Então, eu posso pensar na outra pessoa com amor, eu posso ajudar, mas eu tenho que ver aquilo que eu estou sentindo, o que eu posso fazer para ajudar. Antes eu fazia até mesmo sem poder. E agora não. Agora eu entendo que a gente tem que respeitar os nossos limites, ajudar quando a gente pode. Mas o Espírito Santo me deu essa resposta, que eu tinha que olhar de forma diferente e que eu tinha também que tentar entender por que essa pessoa estava agindo dessa forma, sendo que das outras vezes essa pessoa não agiu numa situação específica que eu estava pedindo para ele. E aí isso mudou, de eu tentar entender quais eram os problemas que essa pessoa estava passando e que deve ter acontecido alguma coisa na vida dela que estava fazendo com que ela tivesse essa reação, esse posicionamento agora. E também como eu gostaria de ver, né? Como eu estou vendo tudo que está dentro de mim, tudo isso acaba fazendo com que a gente gere aquela vibração. Então o Espírito Santo me falou muito para olhar dessa forma. E aí, gente, quando eu peguei essa lição, estava escrito o quê? Acima de tudo eu quero ver as coisas de modo diferente. Então ontem eu me questionei tanto para o Espírito Santo o que eu queria ver e o que eu precisava ver, e hoje ele vem aqui e me fala que é para ver de forma diferente. Então foi mais fácil, para fazer esse exercício,
vendo aquela situação de forma diferente. Então, por exemplo, dessa forma fica mais fácil de você não ficar julgando a pessoa com as suas crenças, com o que ela é, com o que ela fez, com o que ela não pode fazer. Porque se a gente ficar fazendo isso, a gente julga, ataca, se defende, mas é um treinamento. E hoje eu falo para vocês, nós somos humanos, estamos sujeitos a isso, mas estamos sempre aprendendo. E aí essas lições são para que a gente perceba de um modo diferente. O Espírito Santo, ele não percebe, ele já conhece. A gente aqui ainda percebe, mas a gente está levando tudo para o Espírito Santo para a gente conhecer. E pedindo para ele vai nos mostrar. A gente só precisa lembrar de pedir. Só que no meio dessa correria que a gente fica, de que tem que buscar as coisas no dia a dia, de que tem as metas, os compromissos, a gente se esquece. E por mais que eu aqui já tenha feito essas lições, eu percebo que esse livro é para minha vida, sabe? É difícil de largar e eu realmente não quero. Porque quando teve um período que eu fiquei longe do livro por uma mudança que eu tive, acho que eu já falei aqui, e aí eu parei as lições e não voltei. E aí veio muitas situações difíceis, uma montanha russa na minha cabeça mesmo. E eu entendi como eu precisava do livro para me reequilibrar, né? Reequilibrar mesmo, porque equilibrados nós já somos em essência, mas nós precisamos voltar para aquilo que a gente é. Então, gente, é isso. Vamos fazer aqui, mas eu quero muito que vocês me contem aí os sentimentos que tiveram, se sentirem no coração de colocar. Eu vou adorar aqui ler os comentários. Então vamos lá. Lição 28. Acima de tudo eu quero ver as coisas de modo diferente. Primeiro parágrafo. Hoje estamos realmente dando uma aplicação específica à ideia de ontem. Então hoje ele complementou, né, gente, para a gente entender melhor. Ontem era acima de tudo eu quero ver e hoje acima de tudo eu quero ver as coisas de modo diferente. Continuando. Nesses períodos de prática, estarás assumindo uma série de compromissos definidos. Se os manterá no futuro, não nos concerne agora. Então, gente, o que eu falei aqui? É impressionante como o Espírito Santo vem com as palavras e me traz tudo aquilo que eu precisava falar para vocês. Eu já tinha lido isso aqui antes, mas agora eu entendi. Vem o Espírito Santo e nos mostra que a gente tem o livre-arbítrio e que com as nossas experiências do nosso dia a dia, a gente vai conseguir entender o quanto a gente precisa ou não. Vão ter umas pessoas que não vão voltar mais para os exercícios. Eu mesma conheço algumas pessoas que não voltaram mais nem para o livro, porque às vezes o impacto foi muito grande realmente no início. Acontece essas mudanças de pensamentos que as pessoas às vezes ficam com medo de mudar aquele modo que ela já estava pensando há muitos e muitos anos, que parecia ser um modo certo de pensamento. E aí ela começa a ter alguns pensamentos diferentes e fica com muito medo de soltar. Então, o que ele falou aqui? Se os manterá no futuro, não nos concerne agora. Quer dizer, então faça e vai levando no seu tempo. Então ele continua. Se estás pelo menos disposto a assumi-los agora, já está a caminho de mantê-los. Então, gente, pense no agora. Não ficar preocupado com o depois. Veja os benefícios que está te fazendo agora. Que nem eu mesma falei, que eu parei, tive algumas situações difíceis e depois eu voltei, porque eu senti que eu precisava. E tudo isso fez o meu crescimento, sentindo a necessidade de voltar. Então é isso que ele está falando. A gente ainda está no começo da lição 28. Então, segundo parágrafo. Tu podes querer saber por que é importante dizer, por exemplo, acima de tudo eu quero ver esta mesa de modo diferente. Em si mesma ela não tem a menor importância. Mas o que é por si mesmo? Ele pergunta, e o que significa em si mesmo? Então, continuando, vês muitas coisas separadas à tua volta, o que na realidade significa que absolutamente não está vendo, vês ou não a vês. Quando tiveres visto uma coisa de modo diferente, verás todas as coisas de modo diferente. A luz que verás em qualquer uma é a mesma luz que verás em todas.
Então aqui, gente, aquela frase que é muito importante, aquela somos todos um. Um exemplo, que as ondas não estão separadas do mar, tá tudo junto ali. Aquele vídeo que eu falei para vocês, mas eu vou falar de novo porque eu acho importante e que eu ainda tô terminando, que ele fala da impermanência do ego. Ali ele tá falando muito dessa questão da separação, do que a gente vê, como a gente vê as coisas. E ele cita o que a gente está falando aqui, mas ele está falando lá do modo budista de ver, mas que tem muito a ver aqui com o significado que a gente fica dando para as coisas, como a gente se sente separado de todos. Então é muito legal ver aquele vídeo, vale a pena. Então, continuando. Terceiro parágrafo. Ao dizeres, acima de tudo eu quero ver esta mesa de modo diferente, estás assumindo um compromisso para retirar as tuas ideias pré-concebidas sobre a mesa e abrir a tua mente para o que ela é e para que serve. Então, gente, mais uma vez aqui, a gente fez todos aqueles exercícios. Eu mesma já tinha falado para vocês, como eu estava olhando aqui, quando eu vi aquele ventilador na minha frente, que eu pensei sobre o ventilador, a marca do ventilador, onde eu comprei, o que ele me fez, porque eu tenho umas questões muito profundas na minha vida com esse ventilador, e ele tá aqui na minha frente, inclusive. Ele me trouxe frio, mas ele também me ajudou com o meu calor. Então, olha as minhas ideias pré-concebidas sobre essa primeira coisa que eu olho aqui na minha frente. E aqui ele continua falando da mesa. Não a estás definindo em termos passados. Estás perguntando o que ela é, em vez de dizer-lhe o que ela é. Então, olha só, você está perguntando o que ela é, em vez de dizer o que ela realmente é. Continuando, não estás prendendo o seu significado à tua diminuta experiência com mesas. Então, dando o exemplo aqui do ventilador, eu não estou me prendendo ao significado da minha experiência com esse ventilador. Perguntando quanto tempo que eu tenho esse ventilador. Há uns 2 anos e poucos que ele me trouxe um problema, até pelo vento frio, ele e outros ventiladores que eu colocava ali na minha casa, e eu colocava até no inverno também, porque eu gostava do barulho que ele fazia. Só que no inverno não foi muito bom. Então, olha como foi a minha ideia do que era o ventilador. Para que o ventilador é para ser usado? Na verdade, o que é um ventilador? Ele esfria, ele traz um vento para que você não sofra tanto com o calor, mas eu coloquei ele no inverno e ele foi usado para uma outra situação. E eu fiquei ali com a minha ideia pré-concebida de que esse ventilador faz isso. Então eu vou ler de novo. Não estás prendendo seu significado à tua diminuta experiência com mesas, nem limitando seu propósito aos teus pequenos pensamentos pessoais. E aí ele vai falar para que serve um monte de coisa, né? Quarto parágrafo. Não questionarás o que já definiste. E o propósito destes exercícios é o de fazer perguntas e receber respostas. Ao dizeres, entre aspas, acima de tudo, eu quero ver esta mesa de modo diferente, fecha aspas, estás te comprometendo a ver. Não é um compromisso exclusivo, é um compromisso que se aplica tanto à mesa quanto a qualquer outra coisa, nem mais nem menos. Então, vamos lembrar, eu falando aqui agora, da situação de classificação, a situação de níveis. Ele sempre fala aqui que não é para a gente classificar em níveis. Então, é mais ou menos isso, tá? Quinto parágrafo. De fato, poderias ganhar a visão simplesmente a partir desta mesa, se retirares as suas próprias ideias a seu respeito e olhasses para ela com a mente completamente aberta. Ela tem algo para te mostrar. 2 pontos. Algo bonito e limpo e de valor infinito, cheio de felicidade e segurança. Escondido atrás de todas as tuas ideias sobre a mesa está o seu real propósito. O propósito que ela compartilha com todo o universo. Olha que lindo que você pode pensar. É uma simples mesa. Ou então, era nessa mesa que eu comia com a minha família. Ou então, era nessa mesa que antes morava alguém aqui comigo e comia junto. Agora não mora mais. Mas olha as ideias pré-concebidas sobre a mesa.
e como você pode de repente ficar feliz ou triste com uma mesa, ou simplesmente porque ela é uma mesa. Então, sexto parágrafo. Portanto, ao usar essa mesa como sujeito para a aplicação da ideia de hoje, na realidade está pedindo para ver o propósito do universo. Estará fazendo o mesmo pedido a cada sujeito que usares nos períodos de prática. Então, olha só, para tudo, você pode fazer para tudo. E olha como você pode ver, como no meu caso, que estou falando dessa dificuldade com essa pessoa que eu contei, que de repente fez eu olhar para ela de um modo diferente, quando ela agiu de um modo diferente. Como o universo quer que eu veja essa pessoa? Ele quer que eu veja essa pessoa como uma pessoa boa, como um irmão, como parte de tudo, e não com o meu julgamento sobre meu irmão, o olhar como eu coloquei. Então, continuando. Portanto, ao usar essa mesa como sujeito para a aplicação da ideia de hoje, então eu vou ler de novo essa parte que eu achei muito importante, ó. Ao usar essa mesa como sujeito para a aplicação da ideia de hoje, estás pedindo para ver o propósito do universo. Estará fazendo o mesmo pedido a cada sujeito que usares nos períodos de prática. Estás assumindo um compromisso com cada um para deixar que o seu propósito seja revelado a ti, ao invés de colocar o teu próprio julgamento sobre ele. Porque o que eu estava fazendo? Eu já estava colocando ali o meu julgamento sobre o meu irmão. Por que que ele fez uma coisa diferente do que ele está acostumado a fazer? E eu acabo o julgando. Então é o que a gente não pode fazer. Nós não podemos colocar o nosso julgamento sobre as coisas, e sim ver o propósito. A gente está pedindo aqui para ver o propósito do universo. Sétimo parágrafo. Hoje teremos 6 períodos de prática de 2 minutos, nos quais a ideia para o dia é declarada em primeiro lugar e em seguida aplicada a qualquer coisa que vejas ao teu redor. Então, gente, hoje vai ser um pouco diferente de ontem. Ontem foi bem intenso a cada meia hora e hoje ele está pedindo 6 vezes de 2 minutos. E aí a gente marca. Se vocês quiserem colocar no despertador, eu já marquei aqui, já comecei a fazer os meus exercícios. E aí você faz e em seguida aplica qualquer coisa que vejas ao teu redor. Então, continuando, os sujeitos não só devem ser escolhidos ao acaso, como também a ideia deve ser aplicada a cada um com a mesma sinceridade, numa tentativa de reconhecer o valor de todos na sua contribuição para o teu modo de ver. Então, você olha com a mesma sinceridade para todos, tá? 8º parágrafo. Como de costume, as aplicações devem incluir o nome do sujeito que os teus olhos tocarem por acaso e deves olhar para ele enquanto dizes, acima de tudo eu quero ver este, aí você fala, e aí você pode colocar o ventilador, você pode colocar alguma outra coisa e fala de modo diferente. Ou esta pessoa, você fala o nome da pessoa e fala de modo diferente. Então, acima de tudo eu quero ver este objeto de modo diferente. Acima de tudo, eu quero ver esta pessoa de modo diferente. Cada aplicação deve ser feita bem lentamente e, na medida do possível, refletidamente, não à pressa. Então, gente, hoje a gente pode ficar ali um pouquinho em cada lugar, refletindo bem lentamente em cada um, sendo sincero, não classificando, e fazendo aí essa lição hoje por 6 vezes durante 2 minutos. E aí a gente vai ver amanhã como é que foi essa lição para vocês e para mim também. Eu espero que vocês tenham gostado de ontem, de hoje também seja muito produtivo, que consigam fazer, que vocês estejam também gostando das lições, já estejam vendo benefícios para vocês e continuem. Não façam como aquelas pessoas que eu falei que desistiram. Pense que vai ser para um bem maior, que Jesus está aqui querendo que o seu caminho seja expandido, querendo que você veja sempre esse céu azul, como eu tô vendo esse céu aqui hoje, lindo, porque tá realmente a sua visão se abrindo e que a gente evolua a cada dia mais, para ficar bem mais desapegados dessas coisas aqui. Vão ter pessoas que vão estar mais na frente, outras que vão estar mais atrás. Mais importante é não desistir,
é seguir esse caminho pensando no bem, pensando nos frutos que a gente está colhendo todos os dias e em Jesus Cristo, que está aqui disposto a nos ajudar a ter uma vida melhor. Então é isso, gente. Espero de coração que vocês gostaram de tudo. Me contem aqui, que é tão importante para mim, para eu saber se vocês estão conseguindo fazer e a gente compartilhar. Então curtam o vídeo áudio se vocês gostaram, compartilhem com alguém, se sentirem no coração que precisa continuar com o livro, ou então alguém que começou e parou e vocês conhecem, falem para elas continuarem. É lógico que vai depender delas, mas a gente pode também levar essa nova visão. E se ainda não forem inscritos, se inscrevam. Tenham um dia maravilhoso, façam essa lição com muito amor, vejam as coisas diferentes e até amanhã. Fiquem com Deus e um grande beijo aí no coração de vocês. Tchau, tchau!